Quando as melodias se esvaziam do meu ser e as cores que brilham parecem desaparecer, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Tua canção então surge mais uma vez, as tuas mãos levantam as minhas mãos. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. As melodias se esvaziam do meu ser e as cores que brilham parecem desaparecer. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Tua canção então surge mais uma vez, as tuas mãos levantam minhas mãos. Eu olho para a cruz, eu olho para a cruz. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança. Bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança da glória. Pois bem maior és tu que estás em mim, a esperança. A esperança da glória. Como eu te amo, como eu te amo, mais formoso dentre todos os meus olhos
olhos estão só em ti. Olhamos para ti, como eu te amo, como eu te amo, mais formoso dentre todos. Os meus olhos estão só em ti, Jesus. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que veio. Eu irei até o fim. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que veio. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Céus abertos, corações rasgados, tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Céus abertos, os milhões quebrados, teu Espírito reinando, teu Espírito reinando. Eu escuto a urgência do teu coração. Eu escuto o clamor que há anos chama por nós. Uma noiva que carrega a bandeira do amor. Em seu rosto está a face daquele que veio. Eis-me aqui. Eu irei até o fim. Eis-me aqui, sim, Senhor.
tua luz vem descobrir, a tua luz vem iluminar este lugar. Tudo que está encoberto será descoberto, tudo que está enterrado será desenterrado. A tua luz vem brilhar, a tua luz vem brilhar, a tua luz vem brilhar. Em cada esquina, em cada canto, em cada lugar, a tua luz brilhará, a tua luz brilhará. Em cada esquina, em cada canto, em cada lugar, tua luz
coração de vários corações aqui, como se eles estivessem aumentando o espaço no teu corpo e se enchendo de um amor que nunca você teve antes por Jesus. Comece a receber esse amor, porque até para isso precisamos do Senhor, para amar Ele de volta. Senhor, venha, Senhor, alarga o nosso coração mais uma vez. Queremos te amar, Senhor, como nunca antes, Pai. Não só de palavras e sentimentos, mas com toda a nossa vida, Senhor. Eu também vejo o Senhor falando que Ele está tão orgulhoso de tantas pessoas aqui que têm amado a Ele no meio do fogo, no meio da chuva, no meio da tempestade. Você tem amado o Senhor. E nesta manhã Ele te honra, dizendo: você é o filho que eu me comprazo, que eu tenho meu prazer. Obrigada, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Com amor eterno, me amou primeiro, me chamou de longe, me lavou inteiro. Com as tuas mãos, me ergueu do chão, me chamou de seu, beijou-me com perdão. Existe uma canção que só tu podes ouvir, do meu coração para o teu. Existe um amor que só tu podes sentir no profundo em mim, que é só teu. De
só tua. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Declare isso. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Erga suas mãos, se renda a Ele, declare. A minha afeição, sim, a minha devoção é só tua. Não segure nada pra você, dê tudo a Ele. A minha afeição, sim, a minha devoção é só tua. Sim, Jesus. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Sim, sim, Jesus. Honramos, minha afeição te damos tudo. A minha afeição, a minha devoção é só tua. A minha afeição, a minha devoção é só tua. Sim, Jesus, é só tua. Existe uma canção que só tu podes ouvir do meu coração para o teu. Existe um amor que só tu podes sentir no profundo em mim, que é só teu. Sopra as folhas que caem ao redor do meu ser. Faz tua brisa levar aquilo que não é teu. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, como eu te amo. Não existe nada longe de ti. Quero te ver dançar, cantando junto a mim, fotografar teu olhar, não esquecer do perdão. Jesus Cristo, Jesus
fotografar teu olhar, não esquecer do perdão, querido Pai, querido Pai, querido Pai, querido Pai, e como eu te amo, não existe nada longe de ti, querido Pai, querido Pai, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Espírito Santo, como eu te amo, não existe nada longe de ti. Não existe nada sem teu amor. Não existe nada sem ti, Jesus. Cada gota do teu sangue derramado abriu caminho até ti. A alegria que estava prometida te deu forças até o fim. Cada gota do teu rio de alegria escorre pra dentro de mim, dando esperança, vida e cores. Aos teus pés me encontro aqui. Oh, 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 oh. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Vejo os teus olhos que me amaram desde o início, mãos que me alcançam sem parar, lábios que me chamam pelo nome, braços que me acolhem sem julgar. Neste mar de graça, neste mar de graça, eu me encontro.
Glórias ao Senhor. Muito bom. Então, a gente terminou a conferência e nós temos visto assim, hoje eu sinto de Deus que Ele está querendo nos amadurecer no ministério profético. Quer ser maduro? Não é? Nós não queremos ser crianças infantis, não é? E que acreditem em tudo que ouve ou não acredita. Nós precisamos amadurecer neste ministério. Em outras palavras, diante de profecias que a gente recebe, qual é a minha parte? O tempo pertence a Deus. Diga, o tempo pertence a Deus. A responsabilidade é minha. Certo? Vocês já passaram por... Alguns falam assim, né? Eu recebi uma profetada. Deram uma profetada. Já ouviram essa expressão da Crentolândia? Bom, nós não queremos nenhuma profetada aqui no nosso meio, não é verdade? Mas nós temos que ser maduros em como, né, nos comportar, porque o tempo é de Deus. Nós não sabemos quanto tempo. Às vezes Deus fala, né? Às vezes Deus fala, olha, quando uma criança tinha 10 anos, 11 anos, e ela não falava nada, tinha síndrome de Down, tem. E Deus me falou, aos 14 anos ela vai estar falando. Então eu recebi de Deus, então existe também profecia que fala tempo. E ela está com 12 anos e está falando agora. Começou a falar, glórias a Deus, não é? E eu falei, está indo bem na escola? Diz que sim, não é? Então, às vezes Deus dá tempo sim. Mas há profecias que você não sabe quanto tempo vai demorar. E nós vemos, eu vou mencionar 4 pessoas, não é? E como Abraão, José, Moisés e Davi como exemplos, como que eles receberam a profecia e eles tiveram um período, né, de vivência com Deus e tiveram uma atitude muito positiva. E nós queremos ter atitude positiva quando recebemos uma palavra e nós não sabemos o tempo, não é? Talvez alguém fala daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a um mês, um dia, não é? Pode ser que aconteça, mas nem sempre acontece. Mas o que as profecias fazem para nós? Eu acho que vocês experimentaram nessa Voz de Sião, recebendo profecias de crianças, de adultos, das pessoas da recepção, não é? Nós queremos continuar com esse clima profético em que você se encontra com alguém e esse alguém pode ser usado para você, você pode ser usado para esse alguém, não necessariamente, né, gritar e falar assim diz o Senhor, né? Não precisa necessariamente fechar os olhos, tremer, mas às vezes um cumprimento, falando, você vai estar passando, né, a mente e o coração de Deus, não é verdade? Então estejam sempre atentos, sempre prontos, com o coração sempre limpo, para poderem trazer palavras, né, e também para receberem. Então, nós vemos aqui que eu estou vendo muito claro como que Deus está levando a gente para o amadurecimento, tá bom? Então, vamos ver aqui. Primeiro, o que as profecias fazem para nós, né? O que elas fazem? Às vezes trazem bênção e às vezes maldição. Porque tem gente que traz maldição, mas não nós, né? Mas tem gente que começa a trazer maldição, fala coisas duras. Claro, não existe. Existe, mas seria pela boca do profeta mencionado em Efésios 4:11. Né? Esses que são do 5º nível. A igreja toda é do 1º, 2º, 3º nível. Certo? Alguns maduros pregadores passam para 4º nível. E o 5º nível seria aqueles que o Espírito Santo separa, o Espírito Santo dá esse ministério, não é? E o Espírito Santo é que vai usar a pessoa. E existem ainda profecias, sim, daquele tipo do Velho Testamento, de condenar. Mas Jesus mesmo não condenou. Ele mesmo falou, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Não é verdade? E Jesus é o nosso exemplo. E nós queremos, através do ministério profético, como que vamos atuar como Jesus, não é? Então, algumas profecias trazem entendimento, outras vezes trazem confusão. Às vezes traz
fé, outras vezes traz dúvida. Às vezes traz alegria, outras vezes traz tristeza ou ansiedade. Nós não sabemos. Mas a profecia serve para tudo isso. Agora, o que é que requer, né? O que vai requerer do recipiente? Nós que recebemos. Deus está olhando quem dá, que tem que ter o caráter de Cristo, porque pode dar umas profecias muito bonitas, grandiosas, mas se não tiver caráter de Cristo, né? Não que a pessoa seja falso profeta, mas se não trouxer caráter de Cristo, aquela profecia se torna falsa. Não que a pessoa se torna falso profeta, entendeu? A pessoa pode, tanto eu como você, se a gente não estiver realmente alinhado com Deus, com o coração livre de qualquer pecado, qualquer sentimento ruim, e trouxermos palavras proféticas, essas palavras não representam Deus, então se tornam falsas. Não necessariamente a gente se tornou um profeta ou profetiza falsa, não é? Então, nós queremos entender, né, que o que a profecia requer do recipiente, nós que recebemos. O que requer, não é? Então, veja, requer nossa espera, confiança em Deus. Veja quanto tempo Abraão esperou, quanto tempo José esperou, quanto tempo Moisés esperou, quanto tempo Davi esperou. Não é verdade? E às vezes, quem sabe você esteja pensando, está demorando para se cumprir aquela profecia, não é? Então, tem coisas que ainda não se cumpriram na minha vida, que eu recebia muitos anos atrás. Aí no avião, né, uma senhora estava com medo, que medo, pegou na minha mão. Eu falei, não fique com medo, esse avião não vai cair. Porque eu pensei, ainda há coisas que Deus tem que cumprir na minha vida, então não vai cair. Então eu fui muito segura de dizer, esse avião não vai cair, Deus está conosco. E não caiu mesmo, estou aqui, não é? Mas a gente vê assim, que há profecias que a gente vê ainda não se cumpriram, mas eu sei que Deus vai fazer no seu tempo, não é? Na maneira dele. E há outras profecias que são mais sérias, não é como assim, compra um carro vermelho em vez de preto. Não é uma profecia séria que você fala, eu vou comprar marrom em vez de vermelho. E agora? Não. A profecia é simples. Que se você não acertar, e se a profecia não foi acertada, não faz muita diferença na tua vida. Mas há outras profecias que mudam o rumo de vida. Por exemplo, mudar de cidade. Larga esse serviço, vai para outro. Você vai ser missionário, não é mais na África, vai ser agora em Alasca. São profecias que são muito abrangentes, requerem mudança, estilo de vida, requerem a família toda mudar de estilo de vida. Se tem crianças em que escola que vão se mudar para lá e para cá, entende? E muda e requer, tem que vender casa, carro para depois ir. Vocês entendem? Há certas profecias que são muito mais abrangentes, que envolve muita mudança de família, envolve grande investimento. Você tem que vender a casa, carro, etc. Entende? Há profecias assim. Você está indo num lugar, no outro. Então, essas profecias mais abrangentes, mais, vamos dizer, mais sérias, não que as outras não sejam sérias, mas muito de peso, nós precisamos de confirmação. Não é? Logo depois da mensagem da manhã, veio uma pessoa pedindo confirmação, porque está pensando em mudar de país. Não é? Então, precisa de confirmação. E a palavra, vamos abrir em 1 Coríntios 14. A palavra nos diz, não é? Aí é mais realmente no nível, não assim, coisa simplesinha da vida. 1 Coríntios 14, do 29 a 33, eu não vou ler todinho, mas depois vocês podem ler, vocês anotam,
pode ler todinho, mas eu vou ler o 29. Aqui diz assim, né? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. No Velho Testamento fala que fale 2 bocas, né? Aqui no Novo Testamento fala 2 ou 3 profetas. 14, 29, certo? Então há coisas muito sérias que precisam ter 2 ou 3 profetas falando, né? E aqui ele diz, e outros julguem. Por isso que a gente fala, as profecias não devem ser faladas em segredo, não é? Algumas profecias, claro, individualmente, você está falando, mas não vai falar, não fala para ninguém. Isso, se ela não falar para ninguém, é secreto. Mas nós recebemos profecias. E é muito importante, quando a profecia é proferida em público, na igreja, coisa assim, a nossa responsabilidade é julgar, não no sentido de condenar. Condenação nunca deve estar em nosso coração, não é? Julgar no sentido de analisar. E certas profecias vão precisar de outros profetas para confirmarem, certo? Então aqui diz outra coisa, né? Ah, mas eu senti de Deus e falei tudo. Não, por quê? Aqui está escrito, vamos ver nesse versículo 32, o que ele diz? E os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Nós que trazemos, vocês, ou nós, eu e você que de vez em quando traz uma palavra profética, temos que estar bem no nosso espírito. Não vai ser bom, está agitado, então é melhor não trazer a palavra profética. Outra coisa, se você já conhece a pessoa, eu evito, porque eu posso misturar, né, o que eu penso e posso dar uma profecia. Pode ser sim ou não, entende? E quando eu conheço a vida, eu peço para alguém orar, né? Claro que não impede de orar por quem eu conheço bem também. Mas quando eu estou segura que é o Espírito Santo que está falando. Porque nosso espírito é sujeito a nós. Nós temos a responsabilidade de controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Isso é questão de maturidade. Uma pessoa chegou e falou, o que eu vou fazer? E se eu cair, se cair? Eu falei, que caiu o quê? Aí contou. Eu falei, não, você tem que ter controle, né? Você vai ter. O Espírito Santo vai te ajudar a ter controle na sua mente, no seu coração, e você não vai cair. Não vai falar, eu tenho medo de cair. Porque o medo fortalece o diabo, não é? Então nós não queremos fortalecer o diabo. O medo sempre, a incredulidade, fortalece o diabo, né? E nós não vamos fortalecer o diabo. Nós vamos fortalecer o nosso coração, confiando em Deus, não é? Então, é muito importante que a gente saiba o que estamos fazendo. Com certeza, ter o coração cada vez mais como o de Cristo. Às vezes a demora é porque Deus está formando em nós uma atitude, um coração, um caráter de Cristo. Pode ser. Como foi Abraão, foi mais aperfeiçoado, mas a gente vê em José especialmente, né? Que ele era bem jovenzinho e imaturo, né? Então, veja que as profecias, conforme nós estamos no espírito, se estamos agitados, ou já temos alguma coisa contra aquela pessoa, ou aquela pessoa lembra alguém que te causou problema, temos que realmente pedir para Deus, guarda o meu coração, não é? Porque nós podemos misturar. Vocês veem que eu tenho falado das crianças. Por enquanto as crianças são muito espontâneas, elas podem ser puras, mas ao crescer, por isso eles já estão de 10 ou 11 para 12 anos, já estão entendendo a Deus. A Jaqueline tem feito estudo, tem me passado, eu tenho visto, facilitado para eles entenderem, não é? Porque é importante, porque mistura. Quando é criança, é pura, né? Então é tão bonitinho, né?
Mas quando começa a crescer, já mistura. Ah, aquela vez foi assim, então dessa vez também. Ou, para o meu pai, minha mãe foi assim, então tal. Você entende? Começa a misturar sentimentos, a intelectualidade, a alma começa a misturar-se. Por isso que nós temos que guardar nosso coração, não é? E profetizar, ou também quando recebe, você tem que ter certeza se foi realmente de Deus, ou se a pessoa foi induzida, né? Se a pessoa foi influenciada, a pessoa foi pressionada a fazer, ou se está querendo agradar, coisas assim. Nossa carne é fraca, não é? Não é assim que Jesus falou? Não é? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? E pode atrapalhar, interferir. Mas uma coisa tem uma receita bem fácil. Seja profecia, seja um relacionamento, seja um emprego, né? Uma coisa é certa, Provérbios 10, 22. Vocês podem abrir? Provérbios 10, 22. E é um versículo curto, mas que é uma receita rápida e muito eficaz para nós verificarmos: é de Deus ou não é de Deus? Esse relacionamento é de Deus ou não é? Este emprego é para mim ou não é? Né? E essa coisa aqui que eu escutei é de Deus ou é de mim ou de alguém que proferiu? Então existe uma receita muito prática e funciona. Fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Né? Então, às vezes, uma pessoa chegou e falou assim: eu estou com peso, eu estou querendo sair desse emprego, falou. E a gente conversou um tempo, e veio de novo essa palavra: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E depois de toda a conversa, nós vimos: é para você sair desse lugar mesmo. Deus vai te dar outro lugar. Então, se apronte e ore e busque. Não é? Porque estava pesando. Eu falei: estou muito pesarosa, eu entro aqui com muito peso, etc. Não é? Então, está acontecendo certas coisas. Eu já tinha visto umas certas coisas ali. Falei: opa, esse lugar aqui não é bom para uma irmã na fé estar, né? Enfim, eu não ia falar, mas ela mesma veio perguntar. Falou: a senhora veio bem na hora que eu precisava. Estava pensando que eu precisava de um conselho, não é? Então, mas é muito simples. Se aquela coisa, situação, relacionamento, a conversa te traz tristeza, um peso, alguma coisa está errada. Não digo exatamente a coisa, o relacionamento em si, mas algo. Então vale a pena buscar o Senhor, orar e pedir para o Senhor mostrar o que é que, né? Qual é a tua vontade, qual é a tua direção. E assim que a gente vai amadurecendo, no profético, porque a profecia é falar a mente e o coração de Deus. E assim que a gente vai entendendo a mente e o coração de Deus. Por quê? Se a gente não cuida do nosso coração, uma profecia pode abençoar como amaldiçoar, pode trazer entendimento como trazer confusão, pode aumentar a fé ou diminuir a fé e trazer dúvida, pode trazer esperança ou também pode trazer ansiedade. Pode trazer alegria, assim também como pode trazer tristeza. E nós queremos que realmente nós sejamos esses que vão amadurecendo. Por quê? Basicamente, os do primeiro nível, segundo, terceiro nível, quarto, quinto às vezes não, mas em geral, os 3 níveis, a profecia tem que edificar. Será que vai edificar? Vai confortar? Será que vai exortar? Exortar, não sei se vocês já tiveram essa ideia, mas eu estive no meio um tempo, as pessoas que falavam assim: levei uma exortada. Eu falei: o que é exortar? Levou uma bronca, né? Então exortar não é da bronca. Exortar é levantar o ânimo. A palavra original é levantar o ânimo. Quer dizer, se você traz uma profecia, a pessoa estava desanimada, estava muito cansada, a profecia pode exortar no sentido de levantar
o ânimo, a pessoa fica animada, vai viver melhor, vai ter mais alegria, certo? Então, esses 3 propósitos: edificar, confortar, exortar, é para todos. Claro que, eu estou repetindo, um profeta profetiza do 5º nível, pode até trazer palavras de condenação. Isso é com ele e com Deus. Para chegar a esse nível, gente, deve ter passado por muitas águas, deve ter passado por muito fogo para chegar a esse nível, não é? Pode ser um chamado desde criança, mas para chegar nesse posto, né, quanto mais alto o chamado, mais fogo vem. Se apronte. Quanto mais alto o seu chamado, mais sério o seu chamado, mais tratamento. Veja só, Abraão, só estou mencionando 4 pessoas. Abraão, o José, o Moisés, o Davi. Quantos anos? Porque o chamado era muito grande. Então passa por muitas águas, passa por muito fogo, né? E assim que vai sendo testado, purificado e amadurecido. Então, e nós então vemos outra coisa aqui. Como é que eu sei que foi de Deus? Como é que eu sei que eu estou trazendo uma palavra profética? É de Deus. O que eu recebi é de Deus. Tem muito a ver com a pessoa, né? Com a pessoa. Porque ter dons, fazer milagres, veja em Êxodo, né? Em Êxodo, quando Moisés foi com Arão, fez aquela demonstração do poder de Deus e daquela maneira como Deus quis que Moisés fosse tirar o povo da escravidão do Egito, não é? Nós vemos naquela passagem que não foi Moisés diretamente, Arão, que era o companheiro dele, joga, né, aquele cajado, o cajado se tornou cobra. O que aconteceu? O faraó chamou os mágicos. E os mágicos também fizeram o mesmo tipo de milagre. Só que a vara de Arão engoliu todas elas, né? Veja, o diabo faz muito melhor sinais e maravilhas, muito melhor do que muitas igrejas evangélicas ou muitos crentes. Porque Deus não tirou os dons, né? Entendendo a Deus mostra bem essas coisas, vocês fazem curso, né? Então, nós também entendemos com isso que o dom Deus não vai tirar de mim. Mas se o meu coração não estiver bem, né? Até orar em línguas, se eu não estiver bem, eu estou fazendo coisa falsa, né? Assim como o diabo faz milagres, mas falso. Não traz a presença de Deus. Então a profecia, o profeta, quando recebemos, se a gente não verificar que traz Cristo, que traz a presença de Deus, não é? Então a gente deve verificar. Entende? Porque a profecia verdadeira vai trazer a presença de Deus, vai trazer fome de Deus, vai trazer, sabe, aquela veneração, a reverência a Deus. Então traz amor, a santidade, a esperança, a alegria e paz de Deus. Entende? Nós não podemos ser bobinhos. Eu estou vendo a igreja realmente sendo levada, sendo empurrada a amadurecer no ministério profético. Depois dessa conferência, a Voz de Sião, não é? A gente quer continuar, né? Oh, que bom, foi a melhor, tá bom? Todo último sempre é melhor. Até hoje que eu existo, eu vejo que o último retiro sempre foi melhor, porque Deus sempre faz melhor, não é? Deus é muito bom. Mas a gente tem que continuar. Nós queremos amadurecer, certo? Você quer amadurecer no ministério profético? Ótimo, né? Tem muita gente que não levantou mão, mas vai amadurecendo, estando no meio dos maduros, não é? Mas nós queremos amadurecer no ministério profético. Então, como é que eu vou saber que eu estou crescendo no ministério profético? Não é? Então, não vamos ser como eu ouvi dizer que bode cabrito come até sola de sapato e papel. Eu nunca vi.
Mas né? Alguns dizem que sim. Então, as ovelhas comem só a grama verdinha. Nós somos ovelhas. Nós não somos bodes, nem cabritos, né? Nem cabras. Nós não podemos comer qualquer coisa, em outras palavras. Também não é ficar desconfiado, não. Nós temos a responsabilidade, como falamos no início. O tempo pertence a Deus, mas a responsabilidade pertence a nós. E nós queremos amadurecer, certo? Não queremos ficar sempre, sabe, ovelhinha, bobinha, que vai engolindo tudo que recebe, né? Acreditando em tudo. Em João, vamos abrir primeiro João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vemos aqui, não é para amedrontar, mas a Bíblia é Bíblia, né? Estamos aqui falando, nós não queremos ser cristãos, especialmente proféticos. Alguns vão ser profetas, profetisas. Logo, logo nós veremos no meio, eu estou vendo muito vários, aliás, chamados para isso no meio das crenças. Mas eles vão ser direcionados e vão amadurecer. Mas aqui no capítulo 4 fala: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. De que maneira? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ué, qualquer um pode falar, até diabo pode falar. Mas o que significa isso? O espírito que confessa que Jesus veio em carne. O que significa isso? Não é só apenas falar Jesus Cristo veio em carne. Não. Significa, por trás da palavra, da letra, significa Jesus foi humilde e obediente. Entende? Para ele se tornar carne, para ele se tornar um ser humano como nós, deixar toda a deidade, todos os privilégios divinos, celestiais, e veio para ser como nós, ainda morrer como o pior criminoso, carregou o pecado do mundo todo, não só nossos, mas ainda dos que vão nascer, os que já morreram. É muito, muito pecado, muito peso. Por isso que ele sofreu tanto na cruz, né? Ele veio para isso. Então, aqui está falando assim, como é? Porque você pode falar, diga, Jesus Cristo veio em carne. Claro que o demônio vai falar. Ele conhece. Não é isso, gente. Significa, será que essa pessoa, esse profeta, profetiza, essa pessoa está vivendo, crê que Jesus veio, foi humilde. Ele não veio para ser servido. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele falou, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Então, o propósito de Jesus Cristo é muito importante. Por que ele veio em carne? Não é só blá, 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 repetir. É a gente crê e vê. Eu estou vivendo humildade? Eu estou vivendo, será que eu estou vivendo essa vida de Jesus? Então, por isso que falamos, né, a profecia tem que trazer a presença de Deus. Será que aquele que profetiza, que fala a mente, não importa o nível, se é primeiro, terceiro, segundo ou quarto, mas será que traz a presença de Deus? A profecia tinha que trazer o amor, a santidade, a alegria, a presença de Deus. Vocês estão entendendo? No momento em que alguém ataca, critica ou condena, se não for do quinto nível, sempre estou repetindo isso, não é? Essa profecia pode ser falsa. Não vem do coração de Deus. Então, veja só. Por que às vezes, né, como Abraão, como Moisés, como José, Moisés, Davi, por que demorou tanto? Vocês não pensariam? Por que demorou tanto para se cumprir? Não é? Ainda mais que eles viviam 900, centenas de anos, né? Agora nós, quem chega a 90 anos é uau, né? Mas naquela época vivia centenas de anos, né? Então, a gente vê o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Não sabemos como o ano passava. Mas é importante nós lembrarmos que para amadurecer,
amadurecer no ministério profético, eu tenho que ser como Cristo. Provai os espíritos, está escrito. Certo? Eu tenho que viver como Jesus viveu, na carne. Como Jesus viveu na carne, humilde. Ele podia fazer o que ele queria. Porque ele era Deus, qualquer hora ele podia puxar, ou acionar, ou apertar o botãozinho e ter o poder divino. Mas ele não. Ele escolheu ser homem, escolheu depender do Pai. Por isso que todas as tardes ele se recolhia, deixava a multidão, sozinho ele ia ficar com o Pai, conversar com o Pai. Ele que era Jesus, né? E fala que ele aprendeu a ser obediente até a morte, e morte de cruz, está escrito. Não é? Então, o que é? Primeiro, nós queremos, para amadurecer, nós precisamos ter o coração de Jesus. Certo? Nós queremos e devemos, se quisermos, ser como Cristo. Eu estou falando, até morrer eu vou ficar falando, eu preciso ser como Jesus. Já vivi tanto, falando, oh Deus, falta muito, estou aquém. E é tão verdade. Mas não vamos desistir. Deus está nos transformando de glória em glória à semelhança de Jesus. E quando que muitas vezes nós precisamos da glória, da graça? Às vezes, muitas vezes, nas tribulações, quando as coisas não vão do jeito que eu quero. Mas Deus está vendo. Deus usa todas as situações para nos transformar à semelhança de Jesus. O Espírito Santo está em nós. Tá bom? Não vamos desistir. Falar, tanto tempo, eu estou muito ruim ainda. Não, nós vamos caminhando, vamos ser como Cristo. Outra coisa que é importante para a gente amadurecer, né, em todo sentido, mas no caso hoje, no ministério profético, é desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. Como que é isso? Não é? Espírito Santo, a gente vai experimentar só dentro do lugar chamado Santo dos Santos. É o modelo de Moisés. A gente canta, louva, tem músicos, tem instrumentos musicais, tudo certo, bom. Entramos no santuário. No santuário a gente vai ter que ver a alma. Né? Deus quer ver o relacionamento. Porque ali fala dos pães da proposição, do candelabro de 7 pontos. 7 pontos mostra 7 igrejas. Mostra nós. Como que eu estou vivendo com os irmãos? Como é o meu relacionamento? É de raiva? É de maledicência? É de complexos? Coisa assim? Vamos considerar a alma. Então é o lugar onde a nossa alma é tratada. Agora, para andar no Espírito, para sermos sensíveis ao Espírito Santo, temos que passar por todo esse processo, desde a entrada do sacrifício, que é Jesus, pia do lavatório, que é a palavra que nos lava, entrar no santuário, ver a nossa alma como está, e depois entrar no Espírito. É onde você vai lá no fundo. E eu repito, 1 hora não dá. Às vezes meia hora, muito menos. 15 minutos, meia hora não dá. Às vezes requer 2 horas. Requer 2 horas, 3 horas. Para você conseguir entrar até o Santo dos Santos, você tem que programar o seu dia. Certo? Programa o seu dia. Para você ter pelo menos uma vez por semana aquele teu dia. Né? O teu dia de descanso, no sentido de parar algumas coisas e passe tempo com Deus. Às vezes é madrugada toda. Para mim é fácil fazer vigília mais do que qualquer coisa, mas é tão importante passar o tempo em oração até que você sinta no teu espírito: eu estou na presença de Deus forte. Aí nem palavra em português, japonês não vai dar. É línguas, se você quiser falar, porque às vezes nem fala. Você só sente. Experimente isso para desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. Daí, se você ficar bem desse jeito, cheio do Senhor, o que vai acontecer? Você vai sair para o seu trabalho, para a sua escola, para essas festas e, sei lá, festas, não sei, tudo. Como Abraão,
ele levou tanto tempo, foi trabalhado. Deus vai cumprir sim, certas promessas que você tem, Deus vai cumprir. Você sabe que é de Deus, tudo bem, mas vamos ver o tempo, não é? Então Abraão, ele mexeu com família. Então ele foi pai, ele trouxe a paternidade de Deus, ele trouxe a bondade de Deus, ele trouxe as características de Deus na vida dele, durante todo esse tempo de espera. Na educação, porque os judeus, eles educavam seus filhos. Nos negócios, a Bíblia fala que ele ficou muito rico, não só em gados, mas também ouro, prata, pedras preciosas, como, não sei, mas a gente vê na Bíblia, não é? E ele trouxe a cultura de aliança. Então, ele, onde ia, e nós também como Abraão, temos que estar tocando onde nós trabalhamos, atuamos, no meio de parentes ou de trabalho. José, o que ele fez? Porque ele esteve lá, sem reclamar, sem lamentar. Ele, olhando para Cristo, lembrando das promessas, o que ele fez? Ele mudou a política. Ele fez influência na política, no governo dos homens, e trouxe o governo de Deus na política, não é? Porque ele tinha perdão. Sabe, falta de perdão é um grande impedimento. Nós temos que saber perdoar, perdoar, perdoar e perdoar, não é? Moisés, como que Deus usou? Moisés foi criado para ser um faraó. Então ele sabia arquitetura, ele sabia medicina, ele sabia muita ciência. Ele era um homem culto. Mas o que ele trouxe? Quando ele foi usado por Deus, ele mudou a história da humanidade, não é? E ele, então, vemos pela primeira vez artistas, Bezalel, não é? Oliabe, que foram artistas. Então Deus restaurando a arte, a beleza, o material. Mesmo Davi com Salomão, material, excelência no material, para a construção, na arquitetura e material. Davi trouxe a civilidade, ele atuou na justiça social. Vamos ficar de pé e lembrar: Deus, eu quero amadurecer. Quem quer amadurecer, fale para o Senhor: eu quero amadurecer. Eu não quero ser um cristão bobinho, não quero ser um cristão que engole tudo, come tudo. Eu quero ser um cristão não crítico, não julgador, condenador, mas eu quero ser sábio, não é? Porque em Efésios está escrito para a gente receber o espírito da sabedoria, o espírito da revelação, e que os olhos do vosso entendimento, do vosso coração sejam abertos. Nós sabemos que nós temos esses olhos físicos, mas Paulo ora para que os olhos do coração sejam abertos. Ele orou para Efésios. Efésios era uma igreja muito madura, e Paulo orou nesse sentido. Põe a mão no seu coração e vai orando: Deus, abre os olhos do meu coração. Eu quero a porção da sabedoria, eu quero a porção da revelação. Eu quero amadurecer. Não quero ser uma ovelhinha sempre pequitita. Eu quero ser uma ovelha que vai trazer mais ovelhas para o Senhor. Uma ovelha madura produz ovelhas. E nós somos ovelhas do pasto, cujo pastor é Jesus. Nós queremos trazer almas para o Senhor. Queremos tocar nas vidas ao nosso derredor. Oh Deus, nós não queremos ficar parados. Senhor, venha nos impulsionar para a maturidade cristã. Transforma meu caráter. Se você quer ser como Jesus, vai falando: eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Mateus 5, 6, 7 é a receita do cristianismo, a essência do cristianismo. Resolve todos os problemas, tanto conjugais, de relação, entre pessoas, de serviço, de escola, tudo. Quem vive Mateus 5, 6, 7 resolve o problema. Mateus 5, 6, 7. A essência está no Sermão do Monte. O Senhor, me transforme, me transforme. Fala comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor sonha pela minha maturidade, para conhecer profundamente, vocês estão falando? Corretamente o que está no teu coração e na tua mente. Senhor, me guarda, e eu também farei o meu melhor diante do Senhor.
porque o teu Espírito me ajuda, me dá poder, me dá os dons. Muito obrigado, Senhor. Queremos ser como Cristo. Toda palavra, seja profética, seja de conselhos, seja de conversa comum, que eu traga a tua presença, o teu amor, a tua santidade, o teu poder, a tua misericórdia. E nós te aplaudimos em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.